Primeiramente, eu vou explicar bem rápido o que é o movimento e o que ele pretende. Nós, do coletivo Rede Ativa do Movimento Pedágio Livre, na LMC, reivindicamos que todos os veículos emplacados nas 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas não paguem pedágio para circular em todo esse perímetro geográfico. Isso, nós estamos com esse abaixo-assinado, que hoje tem 35 mil adesões. Eu trouxe aqui uma manchete da Folha de São Paulo. Como vocês podem ver, engarrafada, começamos bem, numa cidade sede da Copa, sendo chamada de engarrafada, né? Ótimo, faz um enorme favor à imagem da cidade lá fora. Campinas vê estradas da região virarem avenidas da cidade, né? Então, justamente nesse raciocínio que um doutor da Unicamp coloca aqui, dizendo que a região de Campinas é como se fosse uma cidade expandida, ela é uma coisa só, né? A gente mora em Campinas, trabalha em outra cidade, estuda em outra cidade, né, em outro município, e nós, por necessidade, nos deslocamos por toda a região, e logo, sendo assim, não poderíamos ser tarifados, cobrados, ao nos deslocarmos distâncias tão pequenas. A lei que criou a região metropolitana de Campinas, a criou como uma coisa só, como um ente federativo só, um ente federativo diferenciado e único, né? E, infelizmente, essas cobranças, os pedágios, dividem esse ente federativo, essa coisa só, né? E nós ficamos parecendo um cenário medieval, né? de cidades isoladas, muradas, né? E onde temos o nosso direito elementar de ir e vir ser ameaçado. Mas é muito mais do que simplesmente a gente está falando sobre os pedágios em si. Nós estamos aqui, vocês estão aqui, para defender a nossa liberdade, que vem sendo ameaçada por esses pedágios e em muitas circunstâncias semelhantes no mundo inteiro, né? Por exemplo, você pega esses dias coreanos do norte e do sul, 82, se não me engano, se reencontrando com suas famílias que nunca mais eles tinham se visto depois da guerra, né? Por quê? Porque o governo, porque quem manda colocou um muro entre eles, uma limitação. E os coreanos do norte só puderam ver seus parentes na Coreia do Sul porque o governo deixou uma coisa que seria um direito elementar, uma coisa óbvia, né, de ser permitida. Pior, foi permitida quando a maioria deles tem 82 anos, né? E a matéria ainda dizia assim na Folha também, o nosso reencontro e último, né? Que possivelmente eles não iriam mais se encontrar, porque é difícil que a Coreia do Norte abra essas exceções. Nós temos aí, esses dias saiu na mídia com relação a Guantánamo, mais uma vez, uma atrocidade, uma coisa terrível, uma coisa que ofende qualquer princípio dos direitos humanos de qualquer ser humano, inclusive punindo inocentes, né? Uma coisa que é evidente que está errada, porém continua. Exatamente pelo mesmo motivo que os pedágios também continuam, ainda que as autoridades, ainda que a classe política, ainda que as organizações sociais se mobilizem contra essas cobranças, esses pedágios continuam porque, infelizmente, interessa para muita gente que está no poder que eles continuem. Exatamente, e nos ofendendo, exatamente como a Coreia do Norte. Os coreanos do Norte e coreanos do Sul são ofendidos por essa intromissão, né, esse atentado à liberdade deles. A Sônia vai falar daqui a pouco sobre o caso de Itatiba, onde bairros são segregados de forma medieval, né? São cancelas medievais, são segregados no centro da cidade, né? E a Sônia vai falar sobre o pão mais caro do mundo. Que você vai comprar um pão, você vai com pedágio, caríssimo, né? É uma coisa assim, deixa qualquer um maluco, né? Era para o Ministério Público entrar lá e resolver na hora, né? Nós, inclusive, estamos cobrando que o Ministério Público se posicione com relação aos pedágios aqui na região. Porque é uma ofensa gritante à nossa cidadania, e nós esperamos na lei, né, esse movimento pacífico, pela lei, Cordeiro, né? E nós contamos com a lei para que ela nos ampare, contamos com a justiça para que esse absurdo seja sanado de alguma forma e seja feito esse reparo, né, esse dano que esses pedágios causam à cidadania da gente.
Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que nós, além de lutarmos por nossa liberdade, também estamos lutando contra a mentira. E a mentira é um negócio feio, a gente aprende desde criança. Infelizmente, ela continua e, no caso dos pedágios, ela é gritante. A primeira mentira que eu gostaria de citar aqui é o tal de: olha, os pedágios valem a pena porque as estradas são bem cuidadas. Isso é um absurdo tão grande, tão grande. Assim, eu gostaria de saber o que passa na cabeça de uma autoridade que alega uma coisa dessas. Porque, tudo bem, a população pode até falar, repercutir essa informação por enfim, inocência. Mas a pessoa que faz isso com intenção e sabendo que isso não é verdade, que é complicado. Por quê? As estradas são bem cuidadas, é verdade. As estradas são bem cuidadas. Mas elas foram entregues prontas para o particular cobrar pedágio. Então o Estado vem, usa o dinheiro do seu imposto para deixar a estrada primeiro mundo e entrega na mão do particular para ele só ter o trabalho de cobrar. É o melhor negócio do mundo. Qualquer um. É uma coisa absurda. Qualquer um entraria nessa. É uma mina de dinheiro. Vou fazer até um contraponto. O vereador tem informações aqui sobre isso. Por que o TAV não sai? Trem de alta velocidade. Tem a concessão, tem o edital, tem tudo. Mas por que não sai? Porque o empresário particular não quer entrar nessa para fazer o trem. Ele quer que o governo vá lá, faça o trem, brigue, gaste o dinheiro público, deixe tudo prontinho, para ele só ter o trabalho de ir lá e cobrar. Maravilhoso, né? Outra mentira aqui é o tal do ponto a ponto. E isso eu gostaria de frisar bem. Eu fico indignado e talvez não consiga traduzir para vocês a gravidade dessa mentira que é o ponto a ponto. Que dizem ser uma solução mágica, né? E não é. Não é. A exploração ponto a ponto, né? Ponto a ponto a exploração aumenta, infelizmente. Por quê? Até a desculpa que as tarifas vão ser menores é mentira. Primeiro que você vai ter que pagar a mensalidade do TAG. Segundo, que vai aumentar o número de praças de pedágio. Então, por exemplo, hoje, se você mora em Campinas e vai até o aeroporto, você não paga pedágio. Se tiver o ponto a ponto e você for aderente ao sistema, você vai pagar pedágio, né? Reza a lenda que estão querendo colocar um pedágio nos entornos do shopping. Então, se você for para um cinema, enfim, a diversão, além do pão mais caro de Indaiatuba, você vai para um cinema mais caro de Itatiba, você vai pagar também o cinema mais caro da região ou até do mundo, né? E o cinema já não é barato. Outra mentira que a gente tem que lutar contra é esse sistema de concessão brasileiro, né? No caso, em especial com relação às rodovias. O dinheiro arrecadado nas praças de pedágio não é necessariamente aquele investido nas rodovias. E aí que vem a sacanagem. Aí é sacanagem. Eles recolhem o nosso dinheiro suado dos impostos da população, da classe trabalhadora, dos estudantes, né, dos trabalhadores, que por necessidade têm que se deslocar pelas rodovias e investem nas rodovias para fazer a manutenção, dinheiro do BNDES. Aí é lindo. O dinheiro do BNDES que poderia ser utilizado para o pequeno empresário de Valinhos, né, para empreendimentos de empreendedorismo jovem, para a padaria, né, para o pequeno negócio do trabalhador, que iria assim estimular a economia de forma verdadeira. Não, o nosso dinheiro público é dado para os concessionários fazerem a manutenção das rodovias, e não é à toa que tem aquelas placas lá, obra do governo do estado de São Paulo. Isso é uma ofensa à inteligência nossa. Você paga o pedágio já de cara com a placa, obra do governo do estado. Então tem um mistério aí. Ou o estado a placa está errada, ou estamos diante de uma distorção tremenda. Estou pagando duas vezes, quando pago o imposto e quando pago o pedágio. E as vias alternativas, que eles teriam obrigação, né, inclusive está nos contratos, né, que eles teriam obrigação de nos dar vias alternativas para que a gente transitasse, né, que se não pedagiadas, e outras sem pedágio com a mesma qualidade. Inclusive isso está presente em alguns contratos. E lá em Indaiatuba, por exemplo, a concessionária fecha as vias alternativas, põe cancelas lá, né? E embora a população cobre do poder público para asfaltar essas vias secundárias, logicamente contra a resistência não acontece.
Então, diante dessas mentiras que são transmitidas para a gente, o que fazer? Combater. E eu cumprimento vocês que estão aqui hoje, que não é fácil, né, uma sexta-feira aqui, né, ativistas, voluntários, os parlamentares, as autoridades, enfim, né, que têm a sensibilidade e a vontade de fazer o bem na sociedade, hoje estão aqui lutando contra essas mentiras e lutando a favor da nossa liberdade. Né? A gente acredita muito, né, vereador Henrique, e assim também como o vereador Carlos, lá em Campinas, no diálogo. Né? Enquanto muita gente pega o fim do mundo no Brasil, embora tenham vários problemas no Brasil, é verdade, mas tentam desacreditar a polícia militar, a guarda municipal, tentam desacreditar a classe política, a imprensa, os ativistas. Tem gente querendo o fim do Brasil, parece que vai acabar. Não, a gente tem que acreditar e tem que ter esperança numa sociedade melhor, em ativistas que realmente vão se comprometer com o bem da sociedade, com as lutas sociais, que existe gente na classe política que vai defender a sociedade de forma verdadeira, enfim, que há profissionais bem intencionados, seja na polícia, seja em qualquer força de segurança, em que pese não se possa desconsiderar os erros cometidos, que são inegavelmente atrocidades, mas existem bons profissionais, né? Existem boas pessoas. A gente tem o dever de defender esse sistema democrático conquistado a muito sangue pelos nossos antepassados, pelos meus pais e pelos meus avós, por uma infinidade de gerações de brasileiros que lutaram pela sociedade, né? Para que a gente tenha essa liberdade de estar aqui hoje sendo recebido no espaço público, né? Reivindicando nossos direitos com toda a liberdade. Mas precisamos ir além e acreditar que isso é possível, acreditar fé e esperança nessa sociedade, porque sinceramente eu tenho medo, porque o nazismo apareceu quando a democracia, o sistema político na Alemanha foi desacreditado. Né? Então aí desacredita hoje até o bombeiro, né? Eles têm críticas aos bombeiros, à polícia, à justiça, à classe política e aí? E o que vem no lugar disso? Eu tenho medo. Então é por isso que eu prefiro acreditar no sistema democrático, que com todos os defeitos é o melhor que a gente tem. Né? Como diria o Winston Churchill, né? Com todos os problemas, a democracia ainda é muito melhor. E dizer que democracia exige participação, exige que na verdade, a sociedade precisa que cada um de nós desperte um líder dentro da gente, um ativista, um político, um cidadão participativo, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Né? Não existe, a democracia não vai para frente sem participação. Né? E a nossa participação é fundamental para que a gente consiga espalhar as mudanças e conquistar as vitórias que a gente está disposto. Eu estou vendo bastante gente aqui, jovens, alguns de vocês fazem parte do movimento de ONG, voluntariado, né? Eu perguntei dos jovens porque cabe a nós, gente, eu falo isso porque as gerações anteriores, e também jovens, porque a juventude é um estado mental, né? Eles já fizeram muito. Né? Nós temos conquistas da democracia fantásticas ao longo da história brasileira, que nos possibilitaram daquilo, vou repetir, enfim. Mas cabe a nós agora entrar em campo e assumirmos a responsabilidade de fazer um Brasil melhor, não através da violência, não através da discussão vazia, não através da intolerância, mas sim através do diálogo, fé, esperança e participação, que esse Brasil pode ser melhor. Né? Vamos honrar nosso passado de luta, lutando por um futuro melhor para as futuras, né, para as próximas gerações. Isso é imprescindível. E eu vou ser breve, né? Porque eu quero, na verdade, mas eu sou um pouco vítima da sorte. Eu poderia dizer azar, mas eu prefiro dizer que é sorte. Eu não tinha nenhum entendimento sobre política, sobre mobilizações sociais, sobre qualquer coisa que seja. Eu, inclusive, na faculdade, eu era meio discriminado, porque vinha um pessoal cheio das teorias, e sabia tudo, só gente que sabia demais, e eu era o que sabia de menos. Talvez continue, mas eu vim aprendendo, né, a vontade pelo menos existiu, e por sorte, né, eu tive a sorte de conhecer os parceiros aqui, os voluntários aqui desse movimento, o Danilo Sanches lá, o
responsável pelas redes sociais, a Sônia, o João, entre outros, que eu não vou citar todos porque não vai dar tempo. Tive a sorte de aprender. E também com as autoridades, com os encontros, com os parlamentares, eu pude ver que tem muita gente disposta a ajudar sim a sociedade. Eu, já caminhando para o fim, digo que só quero falar sobre uma palavra que vem sendo repetida, né, por muita gente durante as coletas de assinatura da gente. Tem muita gente que fala assim: olha, legal a ideia, vou assinar, é bom, muito bom, mas é impossível, cara. É impossível. Essa vocês não vão ganhar. Bonito, me sensibilizei, vou assinar, mas é impossível. E eu diria para cada um de nós aqui hoje que era impossível ir à Lua. E o homem foi. Era impossível, muito mais impossível que conseguir o pedágio livre, que o Mandela vencesse o apartheid. E venceu. Venceu. A duras penas, mas venceu. Era impossível imaginar, durante a Guerra Fria, que o muro de Berlim um dia cairia. Caiu. Caiu bem caído, por sinal, né? Era impossível um negro ser eleito presidente dos Estados Unidos, e mais, um negro com nome muçulmano, Hussein. Né? Isso era inimaginável. Ninguém ia supor um negócio desse antes de propriamente Obama ser eleito. Era impossível o Obama um dia dar a mão para o presidente de Cuba, como fez esses dias, dando a mão para o Raul Castro. Tudo coisa impossível. E por que aconteceram essas? Entre tantas, era impossível Gandhi vencer, né? A luta dele era impossível. Venceu. Por que venceram? Porque acreditaram. Assim como nós devemos acreditar e vencer, e levarmos essa luta em frente, e sem dúvida, se Deus quiser, conseguirmos o pedágio livre na RMC. Porque perto dessas conquistas que a gente acabou de citar, não, até ficou mais fácil, né? É difícil, sem dúvida, né? Porque, tudo bem, descobrimos o primeiro ponto que não é impossível. Estamos de acordo, certo? Sim, não? Sim. Eu preciso de um pouco mais de certeza, porque, como eu disse para vocês, eu estou aqui para aprender. Sim ou não? Sim. Ah, muito melhor. Se estava parando alguma dúvida, vou ter que trazer o Obama aqui, né? Mas, tudo bem, estamos de acordo que não é impossível. Mas não há direito dado pelo opressor, como diria Martin Luther King. Não, eles não vão sonhar que alguém da Artéries vai entrar aqui e falar: proposta muito boa, viu? Amanhã o pedágio livre tá beleza, não precisa pagar, Valinhos, agora a região de Valinhos está tranquilo. Não vai acontecer isso. Isso é impossível, né? Então nós precisamos lutar, né? Como lutou Martin Luther King, como lutaram todos os ativistas, Gandhi, Mandela, para que a gente consiga essa vitória, né? E finalizando, gente, eu quero parafrasear aqui, como eu já citei, o Martin Luther King, que dizia: I have a dream, com uma voz um pouco mais grossa que a minha. Ele dizia: I have a dream, eu tenho um sonho. Eu, assim como Martin Luther King, tenho um sonho também. Eu tenho um sonho de viver numa sociedade onde a nossa liberdade seja respeitada, onde a gente possa se deslocar, que é um direito básico, sem ter o dinheiro, o lucro dessas concessionárias impedindo isso. É uma vergonha é inaceitável que a gente viva numa sociedade onde só pode passar, só pode caminhar quem tem dinheiro, quem pode pagar taxas escorchantes, abusivas, coisas ilógicas. Você não encontra lógica, assim, não tem racionalidade que explique a existência de tantos pedágios aqui numa região conurbada, praticamente integrada urbanisticamente. Então eu já fui pensando nisso no carro, sabe? Nós estamos vivendo numa sociedade onde o dinheiro vem sempre em cima de direitos elementares, sabe? O ser humano é libertário por natureza, né? Nós vivemos como diria Charlie Chaplin, naquele filme, esqueci exatamente o nome, mas aquele que ele faz uma menção ao exército nazista e faz aquele discurso histórico, né, onde ele se passa por Hitler e faz um discurso diferenciado. Ele fala que o mundo pode nos prover tudo que a gente precisa. O vereador da TV, né, da
Então a terra, a mãe terra, pode nos prover tudo que nós precisamos, a liberdade, a riqueza necessária, os alimentos necessários, tudo que a gente pode imaginar foi nos dado de graça. Infelizmente a maldade humana vem com a tal da cerca, com a tal da cancela, a cancela que separa famílias na Coreia do Norte, a cancela que separa famílias em Itatiba, a cancela que separa, os muros que separaram famílias na Alemanha, é o mesmo inimigo sempre, que vem com essa desculpa do dinheiro, do lucro, né, acima da nossa cidadania. Então o documentário, né, lucro acima da vida, no nosso caso, lucro acima da cidadania. Isso é inaceitável, gente. Enquanto seres humanos, nós não devemos, até o fim da nossa vida, até o último segundo de vida, respirar sem estarmos indignados com esse tipo de coisa. Porque isso vai contra a nossa natureza humana. E eu citei aqui o Martin Luther King, que dizia I have a dream. Vou também citar aqui uma pessoa que me inspira muito, que é o John Lennon, naquela música Imagine, que ele fala, eu gosto de música, né? Eu gosto, né? Enfim. Imagine, ele fala, I'm a dreamer, but I'm not the only one. O inglês não é bom, mas a citação é ótima. Ele fala, eu sou um sonhador, mas eu sei que não sou o único. E eu também. Eu sou um sonhador e sei que não sou o único, pois estou diante de vocês, né, pessoas, heróis da democracia, heróis da cidadania, que vieram numa sexta-feira à noite, podia estar fazendo qualquer coisa, mas lutar, né, pela cidadania, pela liberdade, pelo que Martin Luther King lutou, pelo que Gandhi lutou, pelo que todos os ativistas mundiais lutaram. Nós estamos aqui lutando por isso, e é por isso que eu acredito cada vez mais, a cada evento desse, que nós sairemos vitoriosos, né, nessa batalha contra os pedágios da região metropolitana de Campinas. Então, dito isso, gente, eu como eu disse para vocês, eu sou o que menos entende. Já acostumei com esse posto. Então, além de pedir uma salva de palmas para mim, que não seria merecedor, de fato, eu vou pedir licença para bater palma para vocês que vieram aqui fazer com que esse evento realmente existisse. Obrigado.